coração, vamos discutir sobre amor em tempos de virtualidade? Estou aqui aproveitando da minha posição privilegiada de criatura seca e mal amada para poder refletir sobre um processo de revolução nas intimidades e também na economia amorosa desse tempo, já que, acredito que fique notória a mudança expressiva no modo como nós produzimos sentimentos e na forma como nós mantemos contato com as pessoas. E hoje, nessa dinâmica, torna-se quase impossível imaginar que os contatos amorosos, íntimos, aconteçam sem a interface digital. Afinal de contas, é essa cybercultura que determina o que é desejo, o que é contato e o que é de fato preferência dentro dos dispositivos da construção dos laços, né? Então, sim, nós estamos numa nova era dos relacionamentos. O processo ainda é novo, né? E sendo novo como é, talvez nós não tenhamos ainda a capacidade de julgar a qualidade dessas relações, se elas de fato são frutíferas, como quaisquer outros laços estabelecidos, entre pessoas, ou se são relações mais distorcidas, rasas, tóxicas talvez, e que prejudiquem o desenvolvimento, digamos, da nossa composição humana, do nosso desenvolvimento como sociedade. Então, precisamos aí entender essas mudanças vinculadas ao virtual. Digamos que essa dinâmica do amor virtual é uma marca dos anos 90. Os anos 90 é que começam a colocar inúmeras interfaces entre, digamos, os seres amantes, já que existe a possibilidade de um contato amoroso por meio tecnológico, digamos assim. Aqui nos anos 90, nós começamos a conhecer duas grandes realidades que promovem essa transformação. De um lado, obviamente, nós estamos lidando com um cenário cada vez mais pulsante de liberdade amorosa. Afinal de contas, todas as amarras, os tabus em torno dos laços afetivos começam a ser questionados, pelo menos, ao longo do século XX. Ao longo do século XX, nós falamos demais sobre revoluções sexuais, que não foi uma, nem duas, mas foram diversas, que acabaram por quebrar muitos dos estigmas vinculados aos relacionamentos. Quais estigmas? O estigma, por exemplo, de que toda relação amorosa deveria enfocar no casamento, que as relações amorosas deveriam vir com a aprovação da família antes dos amantes, no caso, numa relação bem Romeu e Julieta, digamos assim, de a família quase sempre ser considerada mais importante do que o próprio amor. Que outros estigmas? O estigma de que jamais haveria sexo a partir dessas relações amorosas, a não ser que elas culminassem no casamento. No contrário, a virgindade ainda foi sustentada como o valor maior, a castidade como uma premissa dos relacionamentos, A posição, digamos, submissa da mulher e a condição predatória do homem também veio como estigma dos relacionamentos até o século XX. Que mais, hein? As relações heteronormativas, jamais pensadas fora desse padrão, tudo isso foram estigmas construídos ao longo das décadas a respeito de onde morava o amor, E o século XX tratou, ao longo dos seus movimentos de contracultura, que pelo visto é o argumento mais usado em boa parte das aulas aqui produzidas, acabaram rendendo muito questionamento sobre esses padrões. Inclusive questionamento sobre a necessidade de haver laços amorosos para que a vida fosse completa, que era uma premissa até o século XX. Vamos dizer que entre as revoluções sexuais, até a defesa sobre
a escolha do envolvimento ou a possibilidade da solidão começa aqui também. Então, é um século marcante em termos de liberdade e como Jacques Lacan menciona dentro da psicanálise, o século XX é marcado pelo fim das proibições. E nada em termos amorosos, íntimos, é considerado realmente proibido. Quase tudo acaba sendo possível, testável, discutível, né? De relações homoafetivas até, por exemplo, trisais, poliamor, que são questões novas para o circuito das relações amorosas contemporâneas, não é? E isso, claro, acabou sendo assim infinitamente potencializado, elevado a Google, quando a tecnologia começa a se interpor no nosso comportamento, começa a influenciar o nosso comportamento. Por incrível que pareça, nos anos 90, o telefone colaborou um pouquinho com isso aqui, já que era possível namorar por telefone, né? Afinal de contas, era possível manter relações à distância. Havia inclusive números para que você pudesse, vamos dizer, né, ter um arranjo amoroso conseguido por alguém. Tinha um disque amor, isso era muito frequente. Ou mande amor quando começaram os celulares, né, por SMS para o número fulano e receba aí o contato da sua alma gêmea. Então, muito disso. Então, vamos dizer que o telefone com esses disque relacionamentos foram assim os primórdios da virtualidade amorosa. Isso era muito comum. Silvio Santos foi pioneiro nesse negócio, porque boa parte era fornecida ou incentivada por ele. Então, o telefone foi um precursor desse processo e, claro, um pouquinho mais tarde, a internet, como você sabe, tomou conta de tudo, não é? E aplicativos e mais aplicativos acabam sendo desenvolvidos para promover esses contatos. Ou, não, na verdade, isso aqui começa com o que na internet, hein? Bate-papo UOL. Eu acho que ainda existe bate-papo UOL, desconfio que tenha. Assim como as primeiras redes sociais que permitiam bate-papo, como era o caso do ICQ ou do MSN. Hoje não dá para quantificar o volume de aplicativos direcionados a relacionamentos, desde os mais populares, como é o caso do Tinder, né, até os mais novos e mais segmentados que têm surgido agora, como fiz até uma lista, ó, Bumble, Happn, Grindr, Adote um marido, que eu acho bizarro, mas tem Mythic, o Match, o Dating, eu nem consigo mais listar a quantidade que tem. Então tudo isso cria esse cenário de um amor ou de relacionamentos virtualizados. Facilita? Claro, facilita, né? Então é mais possível que você consiga encontrar a tampa da sua panela, não é assim? É mais possível que você encontre alguém que corresponda ao que você espera, né, de uma relação, que complete os seus anseios, que de alguma forma tenha mais conexão com a pessoa que você é e com a concepção que você tem sobre relacionamentos. No entanto, você sabe que eu estou aqui não é para elogiar o processo, é para encontrar os defeitos, até porque nós precisamos problematizar essa dinâmica dentro da nossa organização social, né? Uma das primeiras questões que eu posso polemizar aqui é como essa nova interface para os sentimentos criou, vamos dizer, uma relação consumista, uma relação de consumo em relação aos sentimentos. Ou seja, nós entramos numa espécie de varejo do amor, né? Você tem prateleiras fartas e nessas prateleiras você pode escolher, né, ingrediente a ingrediente
a sua refeição do dia e você pode consumir essa refeição enquanto ela te satisfaz, enquanto ela agrada ao que as suas demandas pessoais exigem. No momento em que essa refeição não te agrada mais, ou que você enjoa do sabor, ou que aquilo simplesmente não te traz mais o mesmo nível de prazer no consumo, você simplesmente volta às prateleiras para comprar mais. E como nós vivemos dentro de uma sociedade do hiperconsumo, como bem diz o Gui Lipovetsky, nós acabamos sendo estimulados a buscar cada vez mais produtos nessas prateleiras que possam de alguma forma saciar o nosso apetite. Então, existe aqui uma gula nessa dinâmica de consumo bastante expressiva e nisso nós nunca estamos realmente satisfeitos com o nível de satisfação que essa janta pode nos oferecer. Então é sempre buscado um tipo de sensação nova, um tipo de encanto novo ou algum ingrediente inesperado que possa realmente agradar o nosso paladar. Então é uma dinâmica de consumo-descarte muito intensa, que acaba não permitindo que esses laços sejam aproveitados, aprofundados, nem que muitas das vezes sejam estabelecidos, porque são rasos. E nessa dinâmica de consumo, nós sempre acreditamos que perder muito tempo com um dos produtos da prateleira é desperdiçar a oportunidade de provar os outros, não é? Até porque nós nunca queremos nos comprometer com um produto só. Nós nunca queremos consumir tudo que está ali daquela embalagem. Nós queremos, na verdade, um pouquinho de cada, né? Então criamos aqui uma espécie de mercado amoroso dentro da sociedade ultramoderna ou pós-moderna. O mesmo nível de obsolescência que marca as nossas relações de consumo, agora também marcam as nossas relações afetivas. Perigoso isso, não é? É perigoso como nós colocamos essas relações, ou vamos dizer, a nossa vida toda subordinada ao mesmo tipo de valor, ao mesmo tipo de premissa. E muitas das vezes nós entramos nisso sem percebermos que isso está acontecendo. Inclusive, essa obsolescência quase sempre vem associada a uma espécie de fobia de engajamento. Ou seja, a maioria tem medo de manter-se muito tempo no mesmo relacionamento, de estabelecer um laço que possa ser difícil romper, né? De realmente fixar compromisso ou dar nome para as coisas. A maioria nem gosta de falar que namora, está ficando, conhecendo, é ficante fixo, coisa assim, de medo mesmo de assumir qualquer tipo de compromisso. Até porque na dinâmica de consumo não existe compromisso, existe a matriz mesmo do consumo. Então nós viver numa sociedade do hiperconsumo não significa só gostar de comprar coisas, não significa só frequentar o shopping 3 vezes por semana, não significa só comprar na internet como se você estivesse, sei lá, trocando de roupa. Não, é espalhar esse valor do consumo que nos coloca dentro desse circuito de necessidades criadas continuamente para todos os âmbitos da vida. E aqui, claro, nós ocupamos os dois lugares, né? Nós somos aquele que busca o produto na prateleira e nós também somos o produto na prateleira, né? Então aqui você já observa que enquanto nós somos, né, vamos dizer assim, compradores, né, enquanto nós somos compradores, existe um perfil muito grande dessa não saciedade, né? Ou seja, nunca existe a possibilidade de você aplacar essa fome, ou seja, sempre é preciso mais e mais,
Ou seja, essa não saciedade combina com uma demanda cada vez maior por quantidade, e essa quantidade marca para nós o nível de sucesso amoroso que nós conquistamos na vida. Você não mede o seu sucesso nas relações amorosas pelo perfil de pessoa com quem você se relaciona. Você mede pela quantidade de contatinhos que você tem, por quantos matches você recebe nas redes, por quantas mensagens no direct você ganha elogiando quem você é, o seu corpo, enfim. Nós calculamos por quantidade, ou por, vamos dizer, acúmulo de conquista, né? Na caçada, nas redes sociais, quantos são os que eu consigo colocar no meu carrinho de compras. Inclusive, esse que eu coloquei de adote um marido, tem um carrinho de compras mesmo como a figuração do aplicativo. É de fato quantidade, quanto você consome. Então a quantidade passa a ser representativa desse sucesso amoroso, e não necessariamente como essa relação é estabelecida, né? Então é um dos marcos da nossa posição como compradores de amor, de relacionamentos e tudo mais. E veja que aqui eu estou realçando que é só a quantidade. Eu não estou me referindo a quantas pessoas você encontra. É quantas pessoas você acumula. É quantas pessoas você fisga. Então é como se fosse uma pescaria esportiva. Você pega o peixe, não necessariamente você come. Aqui é pegar o peixe, não é necessariamente fazer a muqueca, né? Então, nesse caso, é só mesmo ter o senso de posse, é sentir que pode, não necessariamente realizar. Então, o sucesso amoroso não é necessariamente realizado. Então, vamos dizer aqui, eu posso traduzir, que ela fica só no âmbito mesmo da satisfação virtual. Não entra no circuito da realização real mesmo. É só virtual. É ali a troca do flerte, o alimento do... Eu estou usando flerte, mas essa palavra já ficou no século XIX, né? Eu acho. É ali a troca dos biscoitos, e depois disso o alimento para o ego, claro, porque você precisa inflar seu ego. A partir daquilo ali, mensagens talvez mais íntimas, um pouco mais picantes, uma nude aqui e outra colar, e dentro de pouco tempo vai ficar só nisso mesmo, não chega mais do que isso. A satisfação termina no virtual. E aqui, para quem fica, né, na posição de mercadoria, porque isso aqui são duas facetas da mesma moeda, todo comprador é mercadoria, toda mercadoria também é comprador. A marca maior, claro, é dessa objetificação, né? Você passa a ser, vamos dizer, um produto consumível. Nessa objetificação entram todos os apelos estéticos, né? De cumprimento de padrões estéticos, de você precisar ter algo que seja considerado bonito, que seja considerado erotizável, porque a erotização aqui é bastante importante. Nós não vivemos o amor como sentimento, nós vivemos o amor como matriz do erotizável, não é? Então alguma coisa precisa ser. E claro, nós não somos o tempo todo, vamos dizer, sexuais, nós não somos o tempo todo bonitos, nós não somos a todo tempo sedutores ou envolventes, inteligentes, engraçados ou qualquer outro dote que nos torne consumível. Então, nós criamos dentro desse circuito, na mercadorização, uma boa embalagem. Você não vai conseguir vender se a sua embalagem não for boa. E nesse caso, nem sempre o produto corresponde com a foto da embalagem, mas a gente coloca uma embalagem agradável. Essa embalagem agradável tem recebido o nome de avatarização, ou seja, o processo discutido por Bauman
de construção dessa imagem consumível, né? Você vende, vamos dizer, uma fotinha bacana da embalagem, na embalagem, e de quem resolver abrir a embalagem e descobrir que as coisas não são assim, né? Então, o seu perfil, as conversas nas redes sociais são sempre incríveis, você tem pacotes e mais pacotes de figurinhas, de GIFs e de conteúdo para gerar respostas legais, de frases feitas que você pode jogar num momento ou outro para tornar a conversa mais agradável, posições políticas e sociais que sejam satisfatórias e, no mínimo, empolgantes para que o outro te ache interessante. Não é você não é isso. Esse é um personagem que você fez para viver ali. Então, ser objeto, nesse caso, é ser um personagem que combina senso estético, senso erótico e o disfarce, claro, de tudo que seja negativo, de tudo que não seja lá tão agradável para ser vendido virtualmente. A ponto de as pessoas realmente ficarem presas só à satisfação virtual, porque desaprendem o real, né? Ou seja, estão tão apegadas à questão de construir o personagem que nem se dispõem mais à dificuldade do real. Porque na realidade você não vai ter um pacote de figurinha para jogar na cara de ninguém, né? Você não é um GIF humano. Você não pode simplesmente jogar suas frases feitas ou levar meia hora pesquisando no Google até gerar uma resposta. Você não pode colocar vídeos, músicas ou qualquer outra coisa para disfarçar sua falta de assunto ou sua falta de jeito para lidar com pessoas. Então a maioria evita fadiga, né? Como diria Jairinho, e fica mesmo só na construção do virtual. Ou, claro, outro efeito colateral pesado disso, nós criamos um dispositivo estético e erótico tão pesado no virtual que o medo da frustração com o que nós somos de fato, né? Com o nosso corpo que não atende a essas expectativas eróticas, com a nossa performance sexual que não atende ao que existe em boa parte das plataformas de pornografia, tudo isso frustra a possibilidade de existir o real. Então, essa satisfação virtual está muito engajada ao medo da frustração, ao medo da rejeição no real, né? O medo da frustração no real. Então, muitos ficam apavorados com a possibilidade de encarar um relacionamento real, tal como ele é, e não funcionar, e não rolar. E aí é melhor manter a fantasia, acreditando-se bom pelos olhos do personagem, acreditando-se mercadoria suficiente, em vez de cair no risco de as coisas não funcionarem bem. Tristíssimo, eu acho tristíssimo. Nossa, muito deprimente esse perfil, que veja, as pessoas mantêm-se virtualizadas porque o real pode não ser suficiente para o outro. Há pessoas hoje, por exemplo, que são incapazes de se fotografarem ou de gravarem vídeos ou fazer qualquer coisa nas redes sociais sem colocar um quilimate de filtros, porque o que elas são de fato não é viável para o mundo real, ou elas acreditam que não são mercadorias boas o bastante. Então, as redes sociais, inclusive, ganharam mais engajamento e muito mais envolvimento, presença nos últimos tempos, pela possibilidade de você construir embalagens para a sua mercadoria, que você acredita que não é tão boa, não é? Todas as redes permitem, Instagram, TikTok, todas, né? Na verdade, hoje os celulares já vêm com os aplicativos para que você altere a sua imagem a partir do momento em que você se fotografa ou se filma. Então, mostrar-se assim, cara lavado, olheiras, cabelos brancos, nossa, horror, não. Vamos pôr aí um disfarce, né? Vamos pôr aí uma maquiagem, vamos fazer uns photoshops, né? Vamos colocar aí um facetune, vamos consertar isso aí, porque as mercadorias precisam vender, o peixe não pode estragar, né? Então, triste demais. Além disso, claro, nós vemos um processo cada vez mais frequente de segmentação. E isso aqui
tem sido super recente mesmo, sabe? Porque veja, enquanto havia essas primeiras plataformas como Bate-Papo UOL, né, o ICQ e tal, e os sites também, eu vi muitos sites de relacionamento nos anos 2000, 2010, você podia encontrar pessoas de qualquer perfil, de qualquer jeito, de qualquer tipo de perspectiva de vida, de personalidade, enfim, se misturavam todos ali. Hoje não, os aplicativos estão cada vez mais segmentados, as redes sociais estão cada vez mais dispostas em bolhas. Então existe aqui uma espécie do que eles chamam de concorrência lateral. Então você só busca pessoas que espelhem exatamente o que você é, não mais do que isso. Veja, eu descobri ontem um aplicativo para veganos. Eu não vou saber contar o nome aqui agora, porque eu não gravei. Mas é um aplicativo só para pessoas veganas. Segmento do segmento do segmento. Ou seja, o mais incrível das relações amorosas, mesmo eu dizendo que eu sou uma pessoa seca, né, é a diversidade. É você ter a possibilidade de ser confrontado com coisas, com personalidades, com comportamentos, com ideias que não são as suas. De aprender com esse processo, sabe? E de amadurecer com ele, de aprender a se moldar a partir dele. E não, nesse dispositivo virtual não existe essa possibilidade mais. Nas redes sociais que você tem, dispostas ou não para relacionamentos, você só encontra pessoas iguais a você, não é? Você já encontra, vamos dizer, aquilo que eu já citei em algumas aulas como lógica de condomínio. Nós nos fechamos e nos cercamos só daquelas pessoas que se pareçam conosco. Você pode usar a lógica de condomínio do Vladimir Safatli, que é uma composição bastante prática, ou você pode usar uma lógica de narcisismo, né, do Christopher Lasch. Então, nós nos cercamos dos iguais. E como diz na música do Caetano, Narciso acha feio o que não é espelho. Nós repudiamos tudo que não se pareça conosco. Então, impede que as relações sejam, vamos dizer, ricas no que elas têm de mais profundo, que é o ajuste ao diferente, que é a possibilidade de você aprender com o diferente, né? Então, essas redes cortaram isso, e você só se cerca da sua própria imagem, de pessoas que só são capazes de concordar com você, porque elas saíram da mesma bolha que você está. E isso cria um circuito de intolerância latente, que é a marca maior da sociedade contemporânea. Porque nós temos nos tornado, a partir dessas bolhas, cada vez mais intolerantes ao que destoa de nós mesmos. A gente não suporta conviver com ideias que choquem com as nossas, de conviver com pessoas que vêm de outras realidades, de outras formações sociais, culturais, de outras idades, né? De outras épocas, de outras perspectivas, até de outra construção estética, de outras crenças. A gente não suporta mais. E veja que nós somos orgulhosos de sermos militantes da diversidade. Provavelmente você está nessa bolha, mas dentro da militância da diversidade existe uma intolerância diferente. Como é que você explica isso, né? Então, eu estou dizendo que ela é latente porque ela não necessariamente se manifesta a todo momento, mas ela acaba explodindo sempre que você é confrontado com o que não é igual a você. Nós já estamos dentro de uma cultura do ódio, e eu estou há tempos adiando uma aula sobre esse assunto em específico. Nós nos tornamos cada vez mais marcados pelo ódio, pela repulsa, e essa relação amorosa construída no virtual reforça, né? Reforça cada vez mais. Perigoso isso, não? Dessa segmentação. Além desse processo de segmentação, outro processo que eu considero extremamente perigoso e que eu esperava que os movimentos contraculturais,
que essa pauta toda sobre liberdade quebrasse de uma vez por todas, e que eu sou terminantemente avesso, é a narrativa romântica. Não tem nada mais podre e mais desgastante nas relações amorosas do que a narrativa romântica, principalmente porque ela é marcada por opressão, ela é marcada por fantasias, ela é marcada por expectativas. Quando eu me refiro a uma narrativa romântica, eu estou me referindo a valores lá da estrutura da sociedade burguesa que associava essas matrizes de príncipe encantado para encontrar sua amada e viverem felizes para sempre, e nos vendem essa ideia até hoje. A ideia do conto de fadas ainda existe ali. E essa construção está associada a um nível de frustração muito grande. E essa frustração talvez seja uma das mais responsáveis pela rotatividade, por aquela lógica de mercado que eu falava agora há pouco. Ou seja, quanto mais você idealiza, mais próximo você fica de frustração. Isso aqui é uma matriz discutida lá por Schopenhauer. Schopenhauer menciona que todos nós somos infelizes porque as nossas expectativas são sempre muito maiores do que a realidade. Expectativas maiores do que a realidade acabam produzindo muita frustração. E essa narrativa romântica vendida ainda é das altas expectativas, né? O valor burguês é das altas expectativas de compensação. Então, nós procuramos, de alguma forma, esse senso, na idealização, né, um senso de completude. Ou seja, de alguém que vai surgir, não sei de onde, não sei como, mas vai descobrir como nós somos incríveis e perfeitos. E vamos ser pessoas perfeitas para nós também. Ou seja, dentro de uma esfera do sobre-humano. E nessa esfera do sobre-humano entra o sucesso em todas as esferas da vida. São pessoas extremamente empáticas, são pessoas inteligentes, bonitas, divertidas, bem relacionadas e que jamais roncam, jamais fedem, jamais cagam, são pessoas perfeitas. E nessa perfeição, é claro, não existe qualquer matriz de realidade, né? Essas pessoas não existem, não nos encontram e não existem. Até porque nós estamos cá procurando príncipes encantados antes de nos tornarmos a princesa encantada, né? Então, se você, meu filho, já é um sapo, não espere a princesa, né? Então, nós sozinhos somos incompletos e nós projetamos nessa sensação de incompletude solitária as nossas carências, os nossos laços sociais frágeis, as nossas amizades abandonadas, a família distante e tentamos encontrar uma pessoa que vá gerar compensação para tudo isso, que vá nos completar em todos os quesitos, em todas as áreas da vida que não está dando certo. Estou frustrado com o trabalho, vou ter uma pessoa que vai me acalentar. Estou frustrado com os estudos, vou ter uma pessoa que vai me estimular. Estou frustrado com a família, com os amigos, com qualquer outra coisa. Eu tenho alguém para dizer como eu sou incrível e como eu sou especial. Nós estamos em busca disso. E vocês não têm noção, vocês têm noção, vocês já devem ter vivido esse tipo de coisa, como isso depois nos carrega, nos enche de frustração. Né? Porque ninguém vai conseguir nos completar. Pelo contrário, vai somar as nossas frustrações. São pessoas que vêm com seus próprios problemas, com as suas próprias dificuldades, com as suas crises existenciais, muitas das vezes maiores do que as nossas, não vão nos ajudar. Vão, na verdade, pedir ajuda. Na maioria das vezes vão pedir ajuda também, até porque eles vêm dessa narrativa romântica também. Frustrada. O espaço virtual, em vez de nos trazer mais senso de realidade sobre relacionamentos, que é algo que se esperava dessas movimentações mais recentes do século XX, de quebrar os padrões tradicionais dos relacionamentos estigmatizados, não reforçaram.
quebraram uma linha, essa foi mantida, né? É a tradição burguesa, foi toda sustentada, né? E ali nós vemos como o número de casamentos aumenta no Brasil e como o número de divórcios aumenta mais ainda. Não funciona, não vai para frente. Pesado nisso, né? Então, um processo mais saudável, para que essas redes sociais fossem mais saudáveis, envolveria principalmente cobrar menos das pessoas, esperar menos das embalagens, né? E evitar esperar que alguém que vá nos encontrar se torne o nosso terapeuta, ou que nós nos tornemos filhos dos nossos maridos, filhas das nossas esposas, né? Filhos das esposas, seja lá o que for, até porque tem gente que parece que não está esperando encontrar o amor da sua vida, está esperando encontrar um pai, né? Que coloque no colo e dê carinho, amor e atenção e diga que tudo vai ficar bem. Você não vai encontrar uma rede de apoio, né? Você vai encontrar pessoas que precisam de apoio também. A realidade é bem diferente. Então, essa narrativa romântica tem sido base para mais sofrimento, mais frustração do que necessariamente crescimento, do que necessariamente contato com a diversidade. Então, né, eu não espero que esse tema tenha reverberação para Enem, não é o perfil, né? Mas caso você queira trabalhar com soluções, queira treinar esse tema dentro de uma lógica de Enem, é preciso que nós tenhamos um senso de realidade e de qualidade das nossas relações, para que elas não fiquem só afeitas a números, para que elas não fiquem tão rasas e nos mantenham nessa menoridade sentimental para sempre. Porque olha, nisso nós não amadurecemos, você percebe? Nós não amadurecemos emocionalmente, permanecemos crianças, porque não conseguimos manter relações de qualidade, porque tornamos essas redes sociais um jogo de realidade aumentada, não necessariamente uma forma de vida, onde as pessoas precisam ser elas mesmas, né? E lidar com não uma mercadoria, mas a complexidade dos sentimentos que ela envolve. Então, eu tenho falado demais em muitas das aulas sobre educação emocional, que é uma emergência na nossa formação. Nós não recebemos, né? Nós recebemos educação intelectual, formação para a ciência, mas não uma dinâmica de como lidar com os sentimentos. E o espaço virtual pode tornar isso bem mais perigoso do que foi. Então, saber lidar com a liberdade, saber lidar com a virtualidade, saber lidar com a grande oferta, saber lidar com as prateleiras, né? Sem se tornar compulsivo, é extremamente necessário. Eu tenho mencionado sobre o papel dos CAPs, dos Centros de Apoio Psicossocial, para tratarem desse assunto, principalmente nos espaços de formação de psicólogos, de formação de profissionais da educação, né, e de orientação para os desenvolvedores nas startups que produzem esses aplicativos todos com os quais nós temos contato, sobre a forma como eles dispõem essa nova narrativa romântica, esses nichos cada vez mais intolerantes. Os CAPs são centros de apoio psicossocial e eles podem gerar esse perfil tanto de treinamento profissional para cuidar dessas questões, ou com profissionais que lidam com isso, né? Quanto esse tipo de orientação aos desenvolvedores. Pode ser um caminho interessante, né? De talvez workshops ou campanhas ou contato direto com quem faz isso, né? Para gerar talvez menos danos à nossa saúde mental, à qualidade das nossas relações e a tantos e tantos laços frustrados em histórias de Cinderelas mal realizadas, né? Mal interpretadas, talvez. É um caminho, quem sabe. Talvez assim nós possamos nos divertir com a dinâmica do virtual, em vez de nos tornarmos só um pacote de arroz.